Meus queridos, olha só. A pastora Sarah Shiva, ela tem demonstrado possuir convicções fortes. E não há nenhum demérito em você ser uma pessoa que possui convicções fortes, desde que os teus argumentos não sejam fracos. Porque esse é o grande problema. Não há nenhum problema em você ter certezas muito fortes. A pergunta é, os argumentos que fundamentam essas convicções fortes são fortes? Porque ela demonstra justamente essa contradição. A convicção é muito forte, mas o argumento é muito fraco. E os dois argumentos que ela usa, que ela utiliza para poder demonizar a música clássica, eles possuem duas naturezas complicadas. O primeiro argumento está relacionado à origem e o segundo argumento está relacionado à afetividade. Ou seja, a música clássica ela deve ser evitada porque, em primeiro lugar, a origem é comprometedora, são ímpios compondo, na opinião dela, e em segundo lugar, porque essas canções promovem sentimentos ruins na posição dela, não é? Você vai ter uma bad, é a expressão que ela usa. Você vai ter uma bad, ou seja, tristeza, aquilo vai te quebrantar num sentido negativo, vai te deixar para baixo, ao invés de te trazer paz, alegria, que são aí evidências da manifestação da presença de Deus. Mas quais são os problemas por trás desses argumentos? Primeiro, o argumento da origem, né? Essa ideia de que a espiritualidade do compositor determina a qualidade espiritual da canção. Isso é extremamente problemático porque, do ponto de vista lógico, e aqui pensando só em questões lógicas, isso se chama falácia genética. É quando você avalia a qualidade de uma coisa não a partir da coisa em si, mas a partir da sua origem. Isso é uma falácia. Por quê? Porque coisas boas podem sim ter sido originado de alguma coisa que não é tão boa assim. Não é? Um grande exemplo disso está na própria Escritura. Gênesis capítulo 4, versículo 21, Jubal, ele é colocado dentro da linhagem decaída de Caim. E a Bíblia chama ele de pai de todos aqueles que tocam harpa e flauta. Jubal possui uma origem extremamente questionável do ponto de vista espiritual. E ele é o pai, né, dos harpistas e dos flautistas. A pergunta é, vamos demonizar a harpa? Vamos demonizar a flauta? A Bíblia, ela não deu a harpa e a flauta uma origem louvável espiritualmente, mas deu como patrono desses instrumentos alguém que estava associado a uma linhagem marcada pela queda. E a pergunta é, será que a Bíblia demonizaria a harpa e a flauta? É só você ver as menções que a Bíblia faz da própria harpa, não é? Davi foi citado pelos ouvintes que usou a harpa para poder espantar os espíritos malignos de Saul. A harpa que possui essa origem meio suspeita espiritualmente, porque a Bíblia não funciona com falácia genética. Ou seja, você condenar algo por causa da origem. Algo pode ser bom, ainda que a origem seja questionável. O próprio Deus faz isso, não é? Deus, ele é especialista em tornar coisas que tinham origem complicadas, mas faz com que essa coisa coopere para o bem. Um exemplo disso, a traição dos irmãos de José. A traição dos irmãos de José foi aquilo que levou José para um território de escravidão, que era o Egito, mas é justamente por causa desse deslocamento provocado pela traição que José passa a estar em um território no qual ele seria governador. Deus fez algo bom de algo que teve origem ruim. Então, você classificar algo como ruim por causa de uma explicação genética, genealógica, mostrando origem, é algo que não funciona, nem do ponto de vista lógico, nem do ponto de vista bíblico, tá? Até porque, vamos lá, a música é, a despeito de qualquer discussão sobre arte, a música é fruto da inteligência humana, é um produto da criação humana, da imaginação humana, da capacidade humana de produção, de criação. Se a gente for aplicar essa falácia genética, essa explicação de origem para tudo aquilo que a inteligência humana produz, a gente vai ter um problema. Eu mesmo já citei aqui ao longo da enquete, não é? Se um remédio capaz de curar uma doença incurável fosse desenvolvido por um ímpio, você deixaria de tomar se você fosse doente? Não, mas aí é diferente. Não, não é diferente. É uma inteligência ímpia produzindo coisas. Porque para uma você quer ser beneficiado e a outra você demoniza. Afinal de contas, não é a origem que determina a qualidade espiritual do que é produzido? Então esse é o grande ponto.
Esse argumento funciona muito bem para nós, para certas coisas, mas para outras não funcionam. Porque no fundo, pastor, a gente é seletivo na hora de demonizar as coisas. A gente é seletivo. Uma coisa a gente quer demonizar. O indivíduo demoniza a música clássica, mas quer que o filho dele seja sargento músico. É uma grande contradição, um grande paradoxo. E essa contradição é fruto não apenas da nossa resistência em pensar melhor as coisas, mas porque realmente a gente gosta de demonizar aquilo que nós não gostamos. Então nós não gostamos de certa coisa e a gente demoniza achando que o nosso gosto particular é fundamento necessário ou suficiente para demonizar alguma coisa. Tá? Isso não tem a ver com o cristianismo, isso tem a ver puramente com uma superstição travestida de espiritualidade. Quero lembrar aqui Mateus capítulo 15, versículo 11. Jesus afirma que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Então não é o que você ouve, é o que você é capaz de dizer. Jesus disse isso, não sou eu, não é nenhum teólogo. Os fariseus se preocupavam demais com isso. Cuidado com o que você está ingerindo, colocando para dentro. E Jesus vai num caminho oposto. Diz, olha, o que contamina o homem não é o exterior que se internaliza, mas é o que há de interior que se externaliza. Então esse é o grande ponto, tá? E o outro argumento que ela utiliza é essa ideia de, se você ouvir, você vai se sentir mal, logo é do diabo. Esse sentimento, esse argumento sentimentalista, afetivo demais, esse é um argumento também fraco. Por quê? Porque se a gente aceita essa ideia de que músicas que não nasceram dentro de um contexto cristão, por exemplo, do altar, né? Para usar uma linguagem bem evangélica. Músicas que não nasceram no altar, elas vão te provocar coisas ruins, você vai se sentir mal. Aí eu quero te perguntar, como é que a gente faz com a harpa cristã? Porque a harpa cristã, ela é cheia de melodias que não nasceram no altar. Não nasceram dentro de um contexto cristão. Não nasceram dentro de um contexto evangélico. E eu te pergunto, você já viu algum crente se sentindo mal porque ouviu uma música da harpa cristã? Você nunca viu. O que aconteceu ali foi um processo muito comum na expansão do evangelicalismo dentro do contexto europeu, que era pegar canções que eram muito populares e colocar nelas letras. Até canções folclóricas. Exatamente, muitas canções folclóricas, Vencendo Vem Jesus. Não é? Grandioso És Tu, existe sim uma explicação genealógica que aponta como fazendo parte do folclore sueco. Não é? A própria Mais Perto Quero Estar também são adaptações de melodias seculares. E aí, vai parar de cantar também? Não vamos. Sabe por que não vamos? Porque, repito, isso é preconceito. E preconceito não nesse sentido vulgar da palavra, né? Mas é a gente construindo o conceito antes de pensar sobre o conceito que construímos. Então você nunca viu ninguém se sentindo oprimido porque ouviu música secular que é cantada em harpa cristã. Não é? Cristo Cura Sim também é uma canção que tem melodia que nasceu fora do contexto cristão. E aí o que a gente faz com essas canções? Rasga da harpa cristã. Se ninguém se sentiu oprimido escutando essas melodias, é porque não existe código espiritual nenhum em melodia, gente. Porque se existisse código espiritual em melodias que nasceram fora do contexto cristão, a gente ouviria essas canções da harpa e a gente começaria a se sentir mal, né? A gente começaria a se sentir oprimido. Mas por que a gente não sente? Porque não existe código. Isso é criação de gente que tem convicção forte, mas tem argumento fraco. Então eu quero concluir dessa maneira, tá? Você tem todo o direito de não gostar das coisas. Eu falei isso anteriormente, porque eu quero concluir dessa forma. Você tem todo o direito de não gostar, mas você não tem direito de demonizar o que você não gosta. Até porque o único que perde em não gostar destas coisas é você. O único que perde de não gostar, não é, da música clássica e da aproximação com a beleza que essas canções nos proporcionam é você. Então talvez o meu grande conselho como professor aqui talvez seja a hora de você desenvolver, de aprimorar o seu gosto, porque nem só de corinho de fogo vive o crente.